Boa noite. Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite, mãe. Boa noite, Patrick. Hoje vai ser a live de número 9. Vamos falar sobre o capítulo 9 do livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. São 10 capítulos. Semana que vem vai ser sobre o capítulo 10. E nós vamos finalizar. Passou rápido. Começou em janeiro, nós já estamos em março, já estamos quase finalizando. Vocês aprenderam alguma coisa nessas lives? Colocaram em prática? Ajudou vocês de alguma forma? Esse livro, ele tem ouro e ele ajuda muito. O que ele ensina ali, se nós colocar em prática no dia a dia, ele ajuda muito a nós resolver os problemas com muita coisa, que bom que ajudou. Eu também coloco em prática o que diz o livro e ajuda mesmo. E fazendo esse estudo, eu pude absorver muito mais o conteúdo do livro e passar para vocês. Quando nós passamos o conhecimento adiante, é uma forma de nós absorver melhor o conteúdo que nós aprendemos, Então, ele começa esse capítulo falando sobre a diferença entre felicidade e paz interior. Ele diz que a felicidade depende de um bom motivo e a paz interior não precisa. Então, o autor diz que para nós estarmos felizes, nós precisamos ter um bom motivo. Mas para nós estarmos em paz, nós não precisamos. Nós simplesmente estamos em paz. Boa noite, Thiago. Aí, esse livro, ele tem perguntas e respostas. Perguntas que os alunos fazem para o autor. E aí, em uma das perguntas, um aluno pergunta: se nós formos positivos, só atrairemos coisas positivas? E aí o autor responde. Ele responde com uma pergunta. Você pode afirmar com certeza o que é positivo e o que é negativo? Já fez o levantamento completo? Aí ele fala que nós fracassamos, nós perdemos coisas e pessoas, nós ficamos doentes e sofremos. E isso nos ajuda a nos desfazer de imagens falsas que temos de nós mesmos, dos desejos e objetivos superficiais ditados pelo ego. E isso, quando nós passamos por esses desafios, nos dá profundidade, humildade e compaixão. Faz de nós pessoas mais reais. Então, nós podemos aprender muito com os desafios, se nós escolher crescer com isso e não nos vitimizar e perguntar por que isso está acontecendo comigo, por que Deus está me castigando, mas sim encarar como uma forma de crescimento, de aprendizagem, sabe? Que é muito melhor tu ter essa visão, sabe? Olhar por esse lado, porque os desafios vão acontecer, durante a vida com todo mundo. Então, aproveita para crescer, sabe? Para ser uma pessoa melhor, para ter uma vida melhor. Sempre que acontece alguma coisa negativa, há sempre uma lição embutida. Embora nem sempre você perceba isso na hora, Às vezes nós não entendemos o desafio que nós estamos passando, nós vamos
entender lá na frente, né? É como diz a Renata Peixoto, que é a minha mentora. Ela fala que nós não podemos ler o rótulo quando nós estamos dentro da garrafa, né? Então, às vezes nós não entendemos as coisas na hora, mas depois lá na frente nós entendemos e tudo faz sentido. Ou não, porque nós também não precisamos entender tudo, né? Por exemplo, eu não entendo como que vocês estão aqui e estão me vendo, eu estou na casa de vocês e vocês estão aqui, né? Eu não entendo como isso funciona. Então, por que nós precisamos entender todas as coisas do mundo, né? Uma doença ou um acidente pode mostrar o que há de real ou irreal em uma situação, aquilo que é importante e o que não é, né? Então, esses momentos desafiadores, eles nos mostram o que realmente é importante, né? Às vezes nós achamos que as coisas do mundo são importantes, mas não são mais importantes que as pessoas, que nós estarmos em paz, né, do que a saúde. Nesses momentos nós temos clareza, assim, nós enxergamos o que realmente importa, né? De uma perspectiva mais elevada, as circunstâncias são sempre positivas. Para ser mais preciso, elas não são positivas nem negativas, são do jeito que são. E quando aceitamos as coisas como são, o bem ou o mal deixam de existir em nossas vidas, né? Então nós encaramos as coisas como se tudo fosse neutro, não fosse bom nem ruim, mas neutro. Depende da forma como nós encaramos. Porque mesmo uma coisa que nós julgamos ruins, ela tem um lado bom, sabe? Que é o crescimento, é o aprendizado que ela nos proporciona. E a dor é uma excelente professora, né? A dor é pedagógica. Não que vamos viver buscando uma dor, né? Claro que a gente pode aprender por bem, né? Mas às vezes acontece, né? De algumas situações desafiadoras nas nossas vidas. Pela perspectiva da mente, existe o bem e o mal, né? Quem enxerga as coisas como boas ou ruins é a nossa mente. Enxerga o igual e o diferente, o amor e o ódio. E é por isso que no livro de Gênesis está escrito que Adão e Eva não tiveram mais permissão para habitar o paraíso, quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a partir desse momento eles começaram a julgar as coisas em boas ou ruins, sabe? Na verdade, as coisas são neutras, nós não temos o poder de julgar. O único que tem o poder de julgar é Deus, né? Por exemplo, em um caso de morte, não podemos nos sentir felizes, né? Nós não ficamos felizes quando alguém morre. Mas nós podemos estar em paz nesses momentos. Pode haver tristeza e lágrimas, mas se deixarmos de resistir, conseguimos perceber uma profunda serenidade por baixo da tristeza. Uma calma, uma presença sagrada, isso é a presença de Deus. É paz interior. Em uma situação que você pode fazer algo a respeito, faça o que você tem a fazer e aceite o que é. Aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino, pois o que se ajustaria mais adequadamente às suas necessidades. Isso foi escrito há 2000 anos por Marco Aurélio, um homem extraordinário que, além de poderoso, tinha grande sabedoria. Então ele escreveu: aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino, pois o que se ajustaria mais adequadamente às suas necessidades. Né? Isso quer dizer para nós aceitar o que nos acontece, porque está tudo certo, sabe? Que tudo que vem para o bem, para nos levar para onde nós devemos ir, para nós cumprir o nosso propósito, fazer o que nós viemos fazer aqui na Terra.
Parece que a maioria das pessoas precisa vivenciar uma grande carga de sofrimento antes de abandonar a resistência e aceitar. Isso é, antes de perdoar. Né? Parece que a grande maioria de nós só aceita as coisas depois de sofrer por muito tempo, né? E perdoar, que o autor está falando aqui, é perdoar o que nos acontece de ruim, sabe? Não lutar contra as coisas que acontecem de ruim, de pensar, por que isso está acontecendo comigo? Isso não deveria estar acontecendo comigo, sabe? Mas perdoar, aceitar que acontecem coisas ruins e tem duas perguntas que eu gosto muito de fazer quando, né, em situações desafiadoras, que é o que isso está querendo me ensinar e como eu cresço com isso. Com o perdão, acontece o milagre do despertar da consciência em Deus, através do que aparenta ser o mal. A transformação do sofrimento em paz interior. Todo o mal e todo o sofrimento do mundo vão nos forçar a descobrir quem somos realmente. Né? Então, tem um grande aprendizado na dor, né? Autoconhecimento. Assim, aquilo que de uma perspectiva limitada percebemos como mal é, na verdade, parte de um bem maior que não tem opositores. Entretanto, isso só se torna uma verdade através do perdão. Sem ele, o mal permanece como mal, né? Como o perdão de perdoar o que está acontecendo de ruim, sabe? Não lutar contra. É sobre aceitar, sabe? Se você pode fazer algo a respeito, faça, mas às vezes nós não podemos mudar as situações, né? E nem as pessoas, sabe? É sobre aceitar o que nós não temos o controle. Você dissolve a discórdia, cura o sofrimento, desfaz a inconsciência sem fazer nada, simplesmente sendo e sustentando essa frequência de presença intensa, né? Então esse livro, ele, se for resumir aqui, ele fala que o segredo é estar presente. O segredo para dissolver todo o sofrimento é estar presente. Nós julgamos muitas coisas como más devido à nossa inconsciência. Isso é criado pelo ego. Nós fazemos drama e quando nós estamos conectados com Deus e não deixamos mais a mente governar, nós paramos de criar essas coisas, né? Quando nós lembramos que nós somos, que Deus está dentro de nós, que nós não somos a nossa mente, né? Porque a mente, ela sempre vai nos falar coisas negativas. Então nós precisamos não dar ouvidos a ela, sabe? Entender, ter consciência que ela nos fala que nossos planos não vão dar certo, que quem somos nós para querer conquistar alguma coisa. A mente sempre vai falar coisas negativas, o que nós não podemos dar ouvido a ela, sabe? E ouvir a voz interior, que é a voz de Deus. E Deus é por amor, e sempre que Ele fala, nós sentimos paz. Quando nós sentimos medo, é porque não é a voz de Deus, é a voz da mente. E há muitas pessoas que se apaixonam pelos seus dramas particulares de vida. Identificam-se com suas histórias. O ego governa a vida delas. Investiram nele todo o sentido de eu interior. O que mais temem é que seus dramas tenham um fim, né? Inconscientemente, às vezes nós queremos continuar sofrendo pelo que sofremos, porque assim o ego se sente vivo, se sente importante, sabe? Às vezes nós não queremos o fim do sofrimento, é bem louco isso, né? Mas é inconsciente que nós fazemos isso. Enquanto essas pessoas forem à mente, seu maior medo será o próprio despertar, né? E despertar é sair do automático, é se tornar consciente, entender o que estamos aqui, por que nós estamos aqui, como o universo funciona.
E quando nós vivemos em uma completa aceitação do que é, todos os dramas da nossa vida chegam ao fim, né? Então, nós sofremos porque nós não aceitamos as coisas como elas são. E a partir do momento que nós aceitamos, nós paramos de sofrer. Ninguém consegue ter a mais leve discussão conosco, não importa quanto tente. Quando nós discutimos, nós estamos identificados com a mente. Nós resistimos à posição da outra pessoa, né? Nós queremos ter razão, sendo que tudo é relativo, depende do ponto de vista. E nós podemos estabelecer o nosso ponto de vista de modo claro e firme, mas sem defesa ou agressão, e não entrando em conflito, sabe? Nós não precisa de brigas, não precisamos brigar para provar quem está certo. E, né, muito se fala ultimamente que é melhor ter paz do que ter razão, né? Enquanto permanecemos na dimensão física e em conexão com a psique humana e coletiva, o sofrimento, embora raro, ainda pode acontecer. Então, mesmo que nós esteja nos espiritualizando, que é o que nós estamos fazendo aqui no estudo desse livro, né, ainda vamos passar por aflições, porque faz parte do mundo, né? E todo sofrimento é criado pelo ego e fruto de uma resistência. Além disso, nessa dimensão, ainda nos sujeitamos à natureza cíclica e à lei da impermanência de todas as coisas, mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa má. Ele simplesmente é. Nós aceitamos as coisas como elas são e, além disso, nós sabemos que a vida é cíclica, né? Como o dia e a noite, as fases da lua, nossos ciclos de vida, nosso aniversário. Cada um ano nós fizemos aniversários. Nós temos várias fases na nossa vida, né? Criança, adolescência, juventude, idoso, né? Então, a única certeza da vida é que tudo muda. E quando nós aceitamos isso, as coisas se tornam mais leves. Ao permitir o existir de todas as coisas, uma dimensão mais profunda, por baixo do jogo dos opostos, se revela para nós como uma presença permanente, uma serenidade profunda e estável, uma alegria sem motivos, que se situa além do bem e do mal. Essa é a alegria do ser, a paz de Deus, que não precisa de nenhum motivo para estar em paz, simplesmente está, porque nós somos paz. Né? Deus é paz e nós também somos, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Na vida, nós temos inevitáveis ciclos de lucros e de perdas. Existem ciclos de sucesso, como quando as coisas acontecem e dão certo, e ciclos de fracasso, quando elas não vão bem e se desintegram. Você tem de permitir que elas terminem, dando espaço para que coisas novas aconteçam ou se transformem. Se nos apegamos às situações e oferecemos uma resistência nesse estágio, significa que estamos nos recusando a acompanhar o fluxo da vida e vamos sofrer. É necessário que as coisas acabem para que coisas novas aconteçam. Né? Então, às vezes nós estamos apegados a lugares e às pessoas que já cumpriram o seu papel na nossa vida. Né? E isso traz sofrimento, porque nós não deixamos a vida fluir. É como tentar nadar contra a correnteza, nós nunca vamos ganhar da força da correnteza, né? É melhor deixar que ela nos leve para onde nós temos que ir. E se nós queremos coisas novas na nossa vida, né? Nós temos que deixar as coisas velhas para trás, as coisas que já cumpriram o seu papel, abrir espaço para o novo. Você tem de ter falhado gravemente de algum modo, ou passado por alguma perda profunda, ou algum sofrimento para ser conduzido à dimensão espiritual. Né? Então, quando nós passamos por algum trauma, assim, quando nós buscamos a Deus, né? Quando a coisa aperta, geralmente é assim.
Ou talvez o seu sucesso tenha se tornado vazio e sem sentido e se transformado em fracasso. O fracasso está sempre embutido no sucesso, assim como o sucesso está sempre encoberto pelo fracasso. No mundo da forma, que é o mundo que nós vivemos, todas as pessoas fracassam, mais cedo ou mais tarde, e toda conquista acaba em derrota. Todas as formas são impermanentes. Então tudo muda, né? É como uma roda gigante. Às vezes nós estamos por cima, às vezes estamos por baixo, né? E só que quando nós ninguém quer estar por baixo, né? Quando nós estamos por baixo, nós não aceitamos. Mas se nós estamos por baixo, logo nós vamos subir e estar em cima novamente. Mas a vida não é uma linha reta, né? Ela não é sempre... Ela é uma linha cheia de curvas, né? Que às vezes nós estamos em cima, às vezes embaixo, às vezes as coisas estão boas, às vezes nem tanto, né? Nem sempre estamos no auge. E nós não queremos aceitar isso, né? E muitas doenças são provocadas pela luta contra os ciclos de baixa energia, né? Quando nós não aceitamos que estamos em baixo. Nós podemos até mesmo ficar doentes. Mas quando estamos em baixo, isso é fundamental para uma renovação, para que as coisas se renovem, né? Como na roda gigante que eu falei, para subir novamente é preciso passar pela parte de baixo. E enquanto estivermos identificados com a mente, não poderemos evitar a compulsão de fazer coisas e a tendência para extrair o nosso valor de fatores externos. Então, quando nós estamos identificados com a mente, nós buscamos a felicidade fora, nas coisas e nas pessoas, né? E essa felicidade, ela é passageira. A verdadeira felicidade, a única felicidade vem de Deus, que é a felicidade permanente, duradoura. E nós não podemos que a nossa felicidade seja por causa de coisas que nós conquistamos, e quando nós perdermos, né? Porque nem sempre nós vamos conquistar, às vezes nós vamos perder, aí vamos ficar triste. Isso torna difícil ou impossível para nós aceitarmos os ciclos de baixa e permitirmos que eles aconteçam. Assim, a inteligência do organismo pode assumir o controle, como uma medida autoprotetora, e criar uma doença com o objetivo de nos forçar a parar, de modo a permitir que uma necessária renovação possa acontecer, né? Eu não sei, às vezes nós não estamos seguindo o fluxo da vida, né? Estamos resistindo, apegado a algum lugar, por exemplo. E aí vem uma doença, uma gripe, por exemplo, né? Que nos força a parar para refletir se nós estamos fazendo a coisa certa, estamos no lugar certo, né? E se não, para que nós tenhamos coragem de desapegar e mudar e buscar pelo melhor, porque a vida aqui é um teatro, né? Que é uma novela que vai mudando conforme a vida vai passando, os lugares vão mudando, o cenário vai mudando, né? As pessoas da nossa vida vão mudando, que seria o elenco vai mudando, né? Não é sempre a mesma coisa, né? Essa é a lei da impermanência, a única certeza da vida é que tudo muda. E quando nós aceitamos, as coisas ficam mais fáceis. A impermanência também é um ponto central dos ensinamentos de Jesus. Não acumule tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem arruinam tudo, onde os ladrões arrombam as paredes para roubar. Enquanto a mente julgar uma circunstância boa, seja um relacionamento, uma propriedade, um papel social, um lugar ou o nosso corpo físico, ela se apega e se identifica com ela. Isso faz você se sentir bem em relação a si mesmo e pode se tornar parte de quem você é ou pensa que é. Mas nada dura muito nessa dimensão, onde as traças e a ferrugem devoram tudo. Tudo acaba ou se transforma. A mesma condição que era boa no passado, de repente, se torna ruim, né? Então, lugares que nos fizeram
feliz por um tempo, já não fazem mais, né? Pessoas que estavam na nossa vida por um tempo, também vamos nos afastando, né? Conforme nós vamos mudando, as coisas e os lugares não ressoam mais com quem nós somos, né? Com a nossa vibração, e as coisas vão mudando. A mente não consegue aceitar quando uma situação com a qual ela tenha se apegado muda ou desaparece, né? Nós temos dificuldade em aceitar as mudanças, temos dificuldade em desapegar. Nós resistimos às mudanças. É quase como se um membro estivesse sendo arrancado do nosso corpo. Em casos extremos, as pessoas cometem suicídio por motivos financeiros ou reputação arruinada. Também há casos de pessoas que sofreram uma grande perda e tornam-se profundamente infelizes ou adoecem. Não conseguem distinguir a vida da situação de vida, né? Porque nós não somos o que nos acontece de ruim. E também nós temos resistência em... que bom que estão gostando. Fico feliz. Nós também temos resistência em envelhecer. E nós somos apegados à juventude. Mas quando nos conectamos com a vida interior, que é separada da forma e do tempo, nós aceitamos, ficamos serenos e em paz. Então, a aceitação traz paz e serenidade. E conforme vamos nos espiritualizando, brilhamos cada vez mais. A forma como nós reagimos às coisas muda tudo, né? E nós, quando nós estamos nos espiritualizando, que é o que esse livro propõe, nós deixamos a nossa luz brilhar, sabe? E quanto mais nós espiritualizamos, mais a nossa luz brilha. E é para isso que nós estamos aqui e nisso que nós devemos focar, sabe? Não em querer permanecer jovem durante a vida inteira, né? Porque se não fosse para nós envelhecer, nós morreríamos jovens, né? Então, envelhecer faz parte da vida. E nós nos espiritualizarmos durante a vida cada vez mais, a nossa luz vai brilhar cada vez mais, inclusive quando formos idosos. Esse conhecimento é básico, mas nem todos sabem. Podemos ficar felizes com o que nos acontece de bom, mas buscar a felicidade nas coisas externas é uma receita para a frustração e o sofrimento. Então, ele não quer dizer que nós não vamos ficar felizes quando acontece uma coisa boa, né? Claro que nós podemos ficar felizes, ou devemos ficar felizes, mas não buscar a felicidade nas coisas externas, porque isso é uma receita para a frustração e para o sofrimento, né? Por causa da lei da impermanência, porque tudo muda, porque uma hora tá bom, depois não vai estar mais bom. E toda a indústria da propaganda e a sociedade de consumo entrariam em colapso se as pessoas se tornassem iluminadas e deixassem de tentar encontrar as suas identidades através dos objetos. Quanto mais usarmos esse caminho para encontrar a felicidade, mais estaremos nos iludindo. Nada lá fora vai conseguir nos trazer satisfação, exceto por um tempo e de modo superficial. Então, quando nós estamos, né, vazio da presença de Deus, e queremos preencher esse vazio, às vezes nós podemos consumir cada vez mais, sabe, com o objetivo de preencher esse vazio. E nós podemos até preencher por um tempo. Fizemos uma compra e ficamos satisfeitos, mas logo essa satisfação para e fizemos outra compra e compramos e consumimos, né, para preencher o vazio que só Deus pode preencher. E se nós fôssemos mais iluminados, não teria tanto consumo no mundo. Somente Deus traz a verdadeira alegria e é o nosso estado natural. Nosso estado natural é sermos alegres, estarmos em paz. E nós não precisamos lutar para conseguir isso.
porque nós somos imagem e semelhança do Pai, de Deus, né? Quando eu digo Pai, eu quero dizer Deus. E o Pai é por amor. E se nós somos imagem e semelhança dele, nós também somos amor, somos paz, somos alegria. E nós não sentimos esses sentimentos bons quando nós estamos identificados com a mente, a mente negativa, que sempre vai nos falar coisas negativas, mas nós não podemos dar ouvidos a ela. E o autor conta que uma vez um monge budista lhe disse que aprendeu a não oferecer resistência ao que é, permitir que o momento presente aconteça e aceitar a natureza impermanente de todas as coisas e circunstâncias. Foi assim que ele encontrou a paz. Então o monge falou que ele encontrou a paz aceitando as coisas como elas são, as coisas e as pessoas, que nós não temos o controle sobre isso, mas que nós podemos mudar somente o que nós temos o controle, e nós só temos o controle sobre as nossas atitudes, sobre o que nós vamos fazer, né? E quando nós mudamos, o mundo muda ao nosso redor, automaticamente muda ao nosso redor. Como anteriormente eu falei que a vida é um teatro, que vai mudando os personagens, vai mudando os cenários. Não oferecer resistência à vida é estar em estado de graça, de descanso e de luz. Nesse estado, nada depende de as coisas serem boas ou ruins. As coisas, as pessoas ou as circunstâncias que você desejava para a sua felicidade vêm agora até você sem qualquer esforço. E você está livre para apreciá-las enquanto durarem. Todas essas coisas vão naturalmente acabar. Os ciclos virão e irão, mas com o desaparecimento da dependência, não há mais medo de perdas. A vida flui com facilidade. Então nós estamos aqui no mundo, mas nós não possuímos nada, né? É tudo emprestado, as coisas, as pessoas. Nós aproveitamos enquanto nós temos. E um dia todas elas se vão. Assim como nós. Um dia vamos partir deste plano, né? Ainda são poucas as pessoas no planeta que conseguem manter um estado contínuo de presença, embora algumas já estejam chegando bem perto. Acredito que logo serão muitas, diz o autor. Sempre que perceber alguma forma de negatividade crescendo dentro de você, não olhe para ela como um fracasso, mas sim como um sinal que está lhe dizendo: acorde, largue a sua mente, esteja presente. Sabe, quando tu estiver pensando, preocupado com o futuro, ou preocupado com alguma coisa que tu fez no passado, sabe, lembra que esse momento não existe. O passado e o futuro não existem. Só o que existe é o presente. Sabe, volta pro presente, que é onde tu fica em paz, que é onde tu encontra as soluções para os teus problemas. E só de tu perceber que tu não está presente, já estar em estado de presença. Claro que a gente não vai estar 100% do tempo presente, mas tentar buscar ficar a maior parte do tempo, sabe? Portanto, sempre que sentir a negatividade crescer dentro de você, causada ou não por um fator externo, um pensamento ou mesmo nada particular, olhe para ela como se fosse uma voz dizendo: atenção, aqui, agora, acorde. Isso, já tinha falado, repeti. Nós nos irritamos com fatores externos, como por exemplo um alarme que dispara, porque nós acreditamos na ilusão da mente, né? Um alarme que dispara, uma moto que faz barulho, um cachorro que arcoa sem parar, né? Às vezes nos irrita, porque nós acreditamos que nós podemos resolver o problema. Só que a irritação que isso cria é muito mais desagradável que a causa original que nós estamos tentando desfazer. Então,
Por exemplo, quando um alarme dispara e nós ficamos irritados, é muito pior ficar irritado do que escutar o barulho do alarme disparado, sabe? Porque nós achamos que nós podemos resolver, mas não, porque nós não temos o controle do carro. É que nem quando nós ficamos irritados porque tá quente ou tá frio, quando nós reclamamos do tempo, sendo que nós não temos o controle sobre isso. Sabe, se tá quente lá fora, é porque tu mora em um lugar quente, né? E tu não pode mudar isso, não pode mudar o clima lá fora. Tudo que tu pode fazer é mudar de lugar. Vai morar em outro lugar que não seja tão quente, se tu não gosta, né? Mas reclamar do clima de onde tu mora não vai resolver. E ele ensina uma prática espiritual. Sinta-se ficando transparente, sem a solidez de um corpo material. Em vez de ter uma parede de resistência dentro de você, que é atingida de modo constante e doloroso pelas coisas que não deveriam estar acontecendo, deixe que tudo passe através de você. Sabe, quando, por exemplo, ele deu o exemplo do alarme, quando um alarme irritante que toca, sinta-se ficando transparente, sem a solidez de um corpo material, o teu corpo mesmo ficando transparente, sabe? E não, aí tu não vai ter o pensamento de que isso não deveria estar acontecendo. E deixe que tudo passe através de você. Então é uma prática que o autor ensina no livro. E quando alguém diz alguma grosseria para ferir você, isso passa através de você. Ele fala para usar essa prática espiritual quando alguém falar alguma grosseria também. É como se não existisse mais ninguém ali para ser machucado. Isso é perdão. Tu pode dizer para a pessoa que o comportamento dela é inaceitável, se tu escolher fazer isso, mas essa pessoa já não tem mais o poder de controlar o estado interior. Essa pessoa não vai mais dizer como que tu vai se sentir a partir da grosseria que ela falou. Você passa a estar em seu poder, sabe? Tu pega o teu poder na mão. Essa pessoa foi grosseira porque é isso que ela tem a oferecer, sabe? Mas eu não vou me identificar com isso, porque eu sei que eu não sou isso. Cada um dá aquilo que tem dentro de si, o que tem para oferecer, né? Nós não temos o controle sobre o que o outro vai fazer. E quer seja um alarme de carro ou uma pessoa grosseira, uma inundação, um terremoto ou a perda de todos os seus bens, o mecanismo de resistência é o mesmo. Então é esse exercício de ficar transparente e não colocar a tua energia no que não depende de ti, sabe? Colocar a tua energia no que depende de ti, que é a forma como tu vai se sentir com as coisas que te acontecem. Aceitação é iluminação. Até mesmo quando você não está em paz, quando você aceita isso, você fica em paz, né? Porque às vezes nós não estamos em paz e daí nós começamos nós podemos nos perguntar, mas por que eu não estou bem? Por que eu não estou em paz? Sabe? Aí o autor fala, aceita que às vezes tu não vai estar em paz. E aí quando tu aceita, tu se sente em paz. Tendo ultrapassado as fronteiras construídas pela mente, você passa a ser como um lago profundo. Sua situação de vida e o que acontece no mundo exterior são a superfície do lago. Às vezes calmo, às vezes cheio de ondas por causa do vento, conforme os períodos e as estações. Lá no fundo, porém, o lago é sempre sereno. Você é esse lago por inteiro, não apenas a superfície, e está em contato com a sua própria profundidade, que permanece absolutamente serena. Então nós somos esse lago, né? E as coisas que nos acontecem só na superfície. Os ventos fortes,
mas lá no fundo nós estaremos serenos, sabe? Se nós buscarmos a Deus, encontrarmos essa parte, a paz de Deus, sabe? Ter paz em meio ao caos. E porque Deus está sempre junto com nós, né? Ele está dentro do nosso coração, dentro de nós, não está longe, não está lá no céu. Ele é por amor e não é um senhor que com um porrete na mão que quer nos castigar. Se você acredita na separação e na luta pela sobrevivência, vê essa crença refletida à sua volta. E as suas percepções acabam sendo governadas pelo medo. Você vive num mundo de morte, lutas, uns atacando e matando os outros, né? Então quando nós estamos identificados com a mente, nós vivemos no estado de luta ou fuga, né? E esse estado nós ficamos estressados, né? Não ficamos em paz. O mundo tal qual se apresenta para nós é em grande parte um reflexo da mente, né? E o que nós acreditamos, é o que é a forma como nós enxergamos o mundo. E sendo o medo uma consequência inevitável da ilusão criada pelo ego. É um mundo dominado pelo medo. Quando nós estamos identificados com a mente, nós sentimos medo das coisas, né? E nós não precisamos ter medo, porque nós temos Deus, então nós temos tudo, né? Ele vai estar sempre junto com nós, na boa e na ruim. E não estamos separados do nosso mundo. Então, quando a maioria dos humanos se tornar livre da ilusão do ego, essa mudança interior vai afetar toda a criação. Vamos literalmente viver em um novo mundo. É uma mudança na consciência do planeta. O que está nascendo é uma nova consciência. E como um reflexo inevitável, um novo mundo. Isso também está relatado no livro das Revelações do Novo Testamento. Vi então um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Né? Então nós estamos passando por um momento de grande transformação. Não sei se vocês estão percebendo isso, mas as coisas estão mudando, né? Fala-se em transição planetária, né? Não sei se vocês viram algo sobre isso. Mas algo está acontecendo, né? Mudanças estão acontecendo. Mas não confunda causa e efeito. Nossa primeira tarefa não é buscar a salvação através da criação de um mundo melhor, mas sim despertar da nossa identificação com a forma. Então não fique esperando por um mundo melhor, sabe? Viva melhor agora, porque tudo o que nós temos é esse momento aqui e agora. Não faça do presente, não faça disso que nós temos agora, que é o presente, apenas como um meio para chegar no futuro, porque ele não é. Esse momento agora é o que nós temos de mais precioso e é onde tudo acontece e é onde nós vivemos em paz. Em um certo sentido, não precisamos mais do mundo e nem mesmo que ele seja diferente do que é. Porque se tu tá em paz, tu não depende das coisas externas. Se tu tem paz interior. É neste ponto que você começa a dar uma contribuição real para criar um mundo melhor, uma nova realidade. É neste ponto que você começa a dar uma contribuição real para criar Todas as pessoas com quem você mantiver contato serão tocadas pela sua presença e afetadas pela paz que você emana, quer elas estejam ou não conscientes disso. A sua paz será tão grande e profunda que tudo que não for paz desaparecerá nela, como se nunca tivesse existido. Você ensinará através do ser, através da demonstração da paz de Deus. Você passará a ser luz do mundo, uma emanação da pura consciência, e assim eliminará a causa do sofrimento. Você eliminará a inconsciência do mundo. Então, quando nós nos espiritualizamos, nós
seguimos por esse caminho da espiritualidade, aprendendo todos os dias, buscando Deus todos os dias, aprendendo a lidar com as coisas. Boa noite, David. Nós nos sentimos mais em paz e as pessoas ao nosso redor sentem essa paz também, sabe? E isso acaba contagiando. E aqui ele finaliza o capítulo 9 do livro do Eckhart Tolle. E já deu 45 minutos de live. E aí, semana que vem, nós vamos falar sobre o capítulo 10 e vai ser a última live. E também eu quero falar que a terapia multidimensional que eu faço, ela te ajuda nesse processo de despertar para ter uma vida mais espiritualizada, né? Se você tiver interesse, pode me chamar. E eu desejo uma boa noite a todos, né? Que tenham um sono tranquilo, reparador, em segurança. Desejo uma boa semana. Agradeço a presença de todos e que Deus nos abençoe. Tchau!